Olá, olá, bem-vindos ao EcoCast, esse podcast que tem como premissa trazer essas questões ambientais, ecologia. Meu parceiraço aqui, Leandro Silveira, o cara das onças. Enfim, é uma vida de pesquisa. Um dia nós vamos comentar aqui no EcoCast como é que a gente se conheceu. Putz, correndo atrás de uma onça. Eu não gostei muito de você não, cara. Você gostou de mim? DTC, não. Pois é. O mundo é redondo, a gente muda de opinião e é exatamente por isso que nós estamos aqui. Hoje nós estamos com um assunto extremamente polêmico, nós estamos com o Salerno. O Salerno ele é agrônomo e é parte do grupo que tem como objetivo exterminar o javali. Já fiquei sensibilizado. Chorando? É isso? Qual é o seu papel? Conta pra gente. Bom, o meu primeiro papel é dizer pro pessoal o que é o javali. Ah, isso. Né? Se o pessoal não entender nesse nosso Quem é o país, javali? Quem é o javali? Esse animal espetacular, né? Essa espécie incrível. Incrível. É uma adaptável, onívora, que se multiplica, né? Peraí, quando você fala onívora, quer dizer o quê? Come de tudo. Por isso que eu me identifico tanto, né? Que isso é um problema, né? Eu acho assim, toda espécie que come de tudo, ela tem um poder de proliferação muito maior. Perfeitamente. Então ela começa, se nada controla, ela é preocupante, porque ela come de tudo. Então ela pode comer de carne a uma alface. Não, tudo bem, mas a gente tem espécies nossas. Enfim, eu acho que é importante a gente definir que esse é uma espécie invasora. Sim. Não existe. Sim, eu falo porque nós temos outros animais que são onívoros. O coati é onívoro. Não, e daí? Bem. Mas quando ele fala de uma espécie exótica onívora, vamos graduar quem é o representante da causa dele. É uma espécie que come de tudo. E, por regra, na natureza, tudo que é muito especialista, ele é geralmente é muito ameaçado. Porque ele se ele é especialista em ambiente, por exemplo, ele só acontece em árvore de tal altura. Tá só no mangue, por exemplo? Ele é muito restrito a uma área, ele é altamente ameaçado. Se ele come coisa muito específica, ele é altamente ameaçado. Mas quando você fala um animal come de tudo e vive em qualquer lugar, aí você está falando de um bicho que veio para ganhar espaço. O coati é um cara que se enquadra? O coati é um carnívoro onívoro, mas ele tem um nicho. O que é nicho? Ele tem um espaço, uma dimensão naquele ambiente que ele ocupa que é só dele. Tá? Ele não vive lá nas copas, ele vive num terra, ele vive num ambiente que é dele. E que aquela espécie, o coati está adaptado naquele ambiente que não tem aquela competição ferrenha que permite que ele vive lá. Mas nós estamos falando de um bicho que vou deixar ele falar que assim que tem característica muito, muito além de um coati que é brasileiro que tem aqui, que ocorre aqui. Está falando de um bicho que veio da Eurásia, né? Ali naquele miolo entre a Europa e a Ásia. Então, e é um conjunto de espécies, mas para a gente também desmistificar um pouco, é a mesma espécie que o nosso porco doméstico, é o Sus scrofa. Né? O que acontece é que é um Sus scrofa primitivo, né? Sem esse desenvolvimento, melhoramento genético que a gente tem no porco doméstico. E um grande problema, já que a gente citou um e outro, é que no nosso caso, o problema que a gente encontra na natureza, no Brasil, é a mistura dos dois, é o java-porco. Tá, peraí. Então, o javali, ele veio da Europa e Ásia, isso, tá. A origem, sim. A gente não tem nada a ver com nossos porcos selvagens, tipo... Zero a ver, nada a ver. O capeto, queixada, no Paraguai você tem o... É um pecário. Como é que chama lá, que eles chamam no Paraguai lá, que é um queixada maior, né? Sim, não tem nada a ver com os porcos. Tem um outro queixada lá? Não, tem um outro queixada no Paraguai, que é endêmico ao Paraguai. Mas que região? Do Chaco. Do Chaco? Ele é o Pantanal, é como se fosse um Pantanal? Não, o Chaco é seco. É um cerrado mais grosso. Cerrado mais grosso. Seco. É maior que o nosso queixado? É maior e vive em grupos menores. É mesmo, cara? Nem sabia que existia esse cara. Eu vi ele no mato. Eu fui no Paraguai, eu vi ele no Chaco. Ele é diferenciado. Ele é um bicho maior, grupos menores. Quem come ele? Onça pintada. Somente a onça pintada. Tá. O javali é um bicho... Vou fazer uma comparação. Esse cara que é o fodástico aí do Chaco aí,
paraguayo, O defensor do Chaco. la garantia sou eu. Quanto pesa um queixada? 50 quilos. 55. É o maior porco Sim. sul-americano. Sim. Não. Esse Sul-americano. espécie- Não, essa espécie do Paraguai é maior. Tá, ok, beleza. 50 quilos. O nosso, brasileiro. Nosso 50, esse lá vai pesar uns 55, 50, para 60 quilos. Gramas. É pouco a mais, Tá. E quanto pesa um Javali. Um javali, Nós já batemos animais a campo que superaram os 250 quilos. Pesa uma anta. 5 vezes mais. Eu peso uma anta. Quase uma anta. Uma anta pesa é isso mesmo. 250 quilos, 300 quilos. Uma média comum de ser abatido, encontrado aí, é de 80 a 100 quilos. Você abate esses bichos por quê? Bom, por não ser um animal da nossa fauna, é importante remover esses animais da nossa fauna. Sendo animais onívoros, que comem de tudo e consomem da nossa flora e fauna, ou seja, comem animais nativos, a gente precisa remover eles. E a forma mais simples de remoção é o abate. Mas eu voltaria assim, eu costumo dizer, eu voltaria 2 casas nessa história aqui, para as pessoas que não entendem, né? Primeiro, quando você fala abate, eu perguntaria por quê? Por que você está abatendo? Por que você está eliminando esse animal? Mas antes, eu gostaria, assim, que eu acho que é super importante em relação ao javali, você contextualizar, colocar o javali na situação assim, o que representa uma espécie que não é daqui, e por que ele é um problema, ou se ele é um problema, e por que ele é um problema. E que tipo de problema. Eu acho que essas 3 coisas é importante entender sobre o javali. De novo, eu perdi. Quais são as 3? Primeiro, que bicho é esse, de onde ele veio, né? Você falou Eurásia. Se ele é um problema e que tipo de problema. Então, é um problema ter o javali, assim, porque ele está falando em abater. Por que eu tenho que abater o javali? Por que a eu gente tem que ele? matar o javali? Por que eu tenho que tirar o javali? Por que vocês daqui? estão matando o javali, cara? Bom, primeira coisa, espécies invasoras são a segunda maior causa de extinção na face da Terra. Só perde por desmatamento. Então, toda vez que existe uma espécie invasora, e pode ser diversas delas, pode ser espécies invasoras aquáticas, Vamos um exemplo, aves. só para as pessoas entenderem exemplo. Pardal é um muito comum. Pardal. Recentemente chegou agora o peixe-leão na nossa costa. Verdade. Né? Então Peixe-leão. é um peixe que, apesar de ser bonito, utilizava-se no aquarismo, né? Esse peixe, quando chega ali no Recife nativo brasileiro, destrói tudo. Ele causa uma destruição de várias espécies ali do entorno. Então, o que acontece? Tanto é que as convenções internacionais dizem... E vou te interromper já que você falou em peixe-leão, porque aí eu sou mergulhador. Você é mergulhador? Não. Não, Perdeu. nunca mergulhei. Tá. O peixe-leão, ele é um bicho do Oceano Índico e tal. E aí o cara tomou conta da nossa costa do Atlântico, e ele é tão invasor que ele supera as espécies nativas e ele está tomando conta de tudo. Existe um programa isso em Curaçao, desculpa. Eu mesmo mergulhei na Colômbia ali. Peraí. Caribe, tá, desculpa. Coração México, né? Não, Não? vamos cortar tudo aqui. Ajeita a blusa atrás. Tá aparecendo atrás? Desenrola, tá enrolado. Ó, o filme tá quase fora. Vou interromper para falar do peixe-leão, porque eu pessoalmente tive uma experiência, gravei com essa questão do peixe-leão. Ele tomou conta das Américas. Ele é um peixe do Índico, cara. Então, é super predador e grupos de pesquisadores... desculpa. Tá péssimo. Peraí. O som? Não, é porque isso aqui tá reverberando meu ouvido, eu não tô... Então tira essa bosta. É uma boa. Tá. Tudo bem? Tá. Dá uma pausinha, respira um pouco. Melhor. Não, eu vou chegar na lebre. Eu vou falar com mais. Calma, deixa ele falar acabado. Não fala da capivara, deixa a capivara. Não fala de capivara, não. Por quê?
porque vai fuder. Todo mundo gosta demais da capivara. Capivara é o símbolo tudo bem, deixa de... eu, mas eu ia falar da lebre, deixa eu acabar do leão que eu A lebre continuo. passa fácil, o povo não liga pra lebre. Tudo bem. Capivara Mas não liga, é verdade. interessante. É o símbolo de Curitiba, de Paraná. É o bicho símbolo de Paraná. mete pau, peixe-leão. Desculpa, gente. Não, mete pau. Tá, o peixe-leão é um excelente exemplo, porque ele é um peixe absolutamente invasor. Ele é um peixe do Índico e que eu, nos meus mergulhos, desde a América do Norte até aqui a América do Sul, a gente já encontrou esse cara e ele sobrepuja toda a fauna local, cara. E qual que é a orientação das autoridades? Matar. Existem prêmios. Você vai no Caribe, por exemplo... Campeonato. Não, isso lá fora. Não estou falando no Brasil. Não, estou falando fora do Brasil, mas estou dizendo o que está acontecendo lá fora, porque para a gente entender o que pode acontecer aqui dentro. Então, enfim, você tem hoje livros de receita com peixe-leão. E é um peixe do caralho. É lindo. Sim. É um peixe maravilhoso, cara. Mas ele serve para comer? Porque você tem receita? Tem receita, tem livro de receita. Tem eu acompanhei e gravei com os caras que se mata tudo. Tem que matar. Por quê? Porque ele fode a vida marinha local, cara. Então você tem que exterminar esse cara e existem campanhas mundiais de extermínio desse cara. E eu acompanhei vários. Os caras têm um... matam. Pode parecer um peixe lindo, mas está no lugar errado. Você não pertence a esse local, cara. Bem, na sequência, a gente está falando de espécie exótica, entrou o peixe-leão. O que mais que a gente tem no Brasil? Hoje no Brasil? Tem uma gama enorme de animais. A catina. Já ouviu falar? A catina? A catina Vamos ver. é caramujo africano. Esse. Está no Brasil? Caramujo Fui africano. botar no Brasil? Irmão, eu já encontrei na Amazônia. A catina é um caramujo que trouxeram para o Brasil Talvez com navios. autorização do Ibama, Famoso diz passagem, caramujo africano, caracol africano. que algum irro acreditou que esse bicho podia ser um escargot. É um molusco, só que o cara é extremamente agressivo. onipotente. Não, Olha, toma conta. toma conta. A gente tem hoje, na Mata Atlântica tá tomada. Não e aí sabia um disso. dia um cara que trouxe resolveu falar, não, abriu as porteiras. Espalhou pelo Brasil inteiro. Sim. E tem que ser exterminado. A gente já gravou diversas vezes, tem que macerar. Se encontrar uma catina, tem que exterminar, cara. Uhum. O que mais de espécies exóticas? Que você está lembrando? Tem algumas mais recentes, né? Agora tem o cervo-axis que entrou no sul. Cervo. Lebre. E o Lebre. triste é que às vezes são animais que são bonitos, né? Mas o pessoal, assim como o peixe-leão, não pode esquecer que não pertence à nossa fauna. E, por via de regra, é entendido que é necessário ser removido. Estou lembrando da abelha, né? A abelha Apis mellifera. Apis mellifera. Ela é africana, veio para o Brasil, teve um acidente, Sim. escapuliu e também é um bicho exótico. Tudo bem, hoje está aí na produção de mel, ela tem uma vantagem, né, comercial de produção, mas é um bicho exótico. Sim. Não é daqui, né? Então, na ótica de conservação, né? A gente, como pesquisador, é a hora que a gente tem que separar muito claro o emocional do racional e de falar assim, olha, tecnicamente, se esse bicho não pertence aqui e ele chegou aqui e adaptou, com certeza ele está ocupando o espaço de algum bicho Com daqui. certeza. Né? E aí é a hora da dura... tomada de decisão dura, na verdade. Eu falo dura na visão de um leigo, porque nós, como técnico, não tem que ser dura. Ela é a lista. Esse bicho não pertence aqui, ele deveria ser removido daqui. É onde separa o coração e a mente. Exato. E teoricamente, o cientista, ele tem que ser sangue frio nessa hora. Eu diria que como fosse um médico, né? Você está operando, você está ali, você não pode ouvir a gritaria, a emoção dos familiares que estão do lado de fora e você está no pronto-socorro fazendo uma operação de emergência. E é duro isso, né? Mas a verdade é que a gente não pode amaciar o coração pela emoção, sendo que a razão está dizendo assim, esse animal não é para estar aqui.
Mas o peixe-leão é lindo. Pô, a lebre é um coelhinho. Mas ela não é daquela, ela está competindo, ela está tomando, né, o espaço, né? E isso me faz lembrar até numa entrevista que eu vi de alguém falando que na Nova Zelândia as pessoas, os locais, os neozelandeses, eles valorizavam tanto a sua fauna, a sua biodiversidade, que eles resolveram eliminar os gatos ferais. O que é gato feral? O gato doméstico que ficou selvagem. Aí eu fui ver aquele negócio e fui procurar mais qual que era a interpretação. Falei, olha, eu valorizo tanto a minha fauna que esse animal exótico que não é daqui, veio aqui, está matando tudo, eu vou tirar ele para garantir a minha fauna. E eu fiquei vendo aqui, eu falei, poxa, nos olhos de alguém que é leigo, pode ser dramático, impactante, triste, absurdo, mas na lógica técnica da conservação da biodiversidade, eu tenho que fazer isso. Mas é impactante e a gente sente. Nós somos humanos. Óbvio, a gente tem uma tendência à parte emocional, cara. A gente se emociona, cara. Por que vai eliminar uma espécie, vai eliminar um animal? A gente sente isso, cara. E se for para dizer um porquê, estudos aí da própria USP, Exalc-USP, de animais no campus da Exalc-USP, aqui no interior de São Paulo, um gato ou um cachorro consome o próprio peso em fauna. O que quer dizer isso, né? Se um gato vai ter 3, 4 quilos, ele vai comer 3, 4 quilos de passarinho. Nativos da nossa biodiversidade. Alguns ameaçados de extinção, inclusive. Né? O cachorro, da mesma maneira. Então, ali acaba existindo uma escolha a ser feita. Né? Uma vez, porque se você defender um, naturalmente você está defendendo a destruição do outro. Rafael, você está à frente de um grupo, né? Aqui tem javali. Como começou esse grupo? Qual a ideia? De onde surgiu essa Aqui tem javali? O que é hoje o Aqui Javali no Brasil? O que significa? A história do javali no Brasil remonta à década de 60, onde trouxeram alguns exemplares, deixaram no Paraná, não evoluiu para ser essa infestação. Né? Essa infestação ela veio muito mais recente, na década de 90, quando houve interesse comercial na criação, semelhante ao que aconteceu lá com o caracol, que você citou, e alguns animais que entraram também pela fronteira aí da Uruguai, Argentina. Mas o maior entrave não foram os animais, foram as autoridades brasileiras, né, que demoraram a tomar ações. E, enquanto isso, os animais foram invadindo, né, e ocupando o espaço aqui Eles no interior. Entraram legalmente no Brasil? Os de importação para comércio entraram legalmente. Quem autorizou? Nosso querido órgão ambiental federal, o Quem? IBAMA. IBAMA? O IBAMA autorizou a entrada do javali aqui? Mas você sabe que isso não é o problema, sabe por quê? Porque hoje você pode importar animais exóticos, né? Você pode trazer uma girafa, um rinoceronte, pode trazer um crocodilo legalmente, ok. Tem regras para isso, né? Agora, você pode ter um criador como de um bicho extremamente problemático ambientalmente, como o javali, de ser irresponsável e soltar os bichos. Então, tem dois contextos. Eu posso legalmente, igual eu posso trazer legalmente uma arma e posso legalmente pegar essa arma e matar alguém ilegalmente, né? E cometer um crime. Alguém que solta um animal desse cometeu um crime ambiental. Ponto. Agora, o que Então, o problema não está na autorização e na importação. Não, porque a gente tem autorização para ter exóticos aqui do mundo inteiro, se a gente quiser. Os zoológicos trazem exóticos do mundo inteiro. O problema não está aí. A questão é muito mais a nossa conduta e a nossa rapidez de reação, que eu acho que é o que o Salerno está falando, sobre no fato. A gente tem que estar preparado para isso. Até porque riscos são inerentes de qualquer atividade. Exato. Por exemplo, o Instituto Onça Pintada tem um criador, conservacionista. Eu tenho lá no meu plano de manejo do criador um item chamado plano de fuga. Sim. Por quê? Se escapulir uma onça, o órgão ambiental quer saber quais são as medidas que eu vou tomar. Perfeitamente. Da primeira à última, até eu resolver o problema. Isso está no meu plano aprovado. Então você tem isso no plano. Então vamos dizer assim, que esse plano fure, tá? E o animal escapa do meio ambiente, não é para escapar, tudo bem. Aí entra, infelizmente, tem que entrar o Estado rapidamente para fazer a gestão do problema. E a gestão do problema que eu sinto... Tem que apagar essa fogueira. Tem que apagar. E é rápido.
Agora, você falou que a gente teve javalis importados e teve, então, provavelmente, fugas aqui. Mas eu sempre achei que o javali, o nosso problema no Brasil, era uma imigração do Uruguai. Não é? Não é. Inclusive, agora descobriu o javali até no Lençóis Maranhenses, né? Que é um outro problema, né? Nós estamos aí com, aqui no Centro-Sul, mais de 90% das unidades de conservação tem javali. Então, assim... O que é 90%? Mais de 90% das unidades de conservação do Brasil? De onde? Do Brasil? Do Centro-Sul brasileiro. Centro-Sul. São Paulo tá. para baixo. São Paulo para baixo aqui. Tem javali. Tem javali. Isso é gravíssimo e as pessoas não têm ideia. Não, Quer dizer, peraí. eu tô falando como... Ninguém entende. O javali, Hakuna Matata. Hã? Hakuna Matata. Não, Tô esperando a legenda passar embaixo do Matata. Hakuna Matata. Africano. Não, Hakuna, eu sei, mas é alfacócera. Mas enfim, Hakuna Matata. É um bicho legal, é um porquinho bacana e tal. Eu quero entender o que é que o javali... Como é que o javali fode a nossa vida? Bom, a gente falou que é onívoro, mas falar que é onívoro não quer dizer muita Não, coisa. tudo bem, né? Ok. Como é que o hábito do javali é problema? Primeiro, é um animal que consegue revirar todo um banhado. Banhado, uma área úmida, né, uma várzea, importantíssima para a biodiversidade em geral, ele começa a revirar igual um trator. Então, o produtor rural, por exemplo, que tem que preservar a área de preservação permanente, reserva legal, ele não pode encostar nem colocar o gado para tomar uma água lá dentro. O javali, por sua vez, os bandos reviram aquilo ali semelhante a um trator, usando o focinho. Detona nascente. Para que isso? Detona nascente, joga todo aquele material para os mananciais Açoriano Rios e vai comer tudo que é verme, lagarto, cobra, o que tiver de ovos de aves que nidificam no solo, derrubar até mesmo árvores em pé, então se modificando todo o ambiente daquela região, né? Isso em nível ambiental. Em nível agrícola, muitas das vezes o sustento de um pequeno produtor é exaurido numa noite. Né? Ou seja, você tem uma rocinha ali de mandioca, você tem uma rocinha de milho. Aquilo ali é o sustento da família da pessoa pro ano. Uma noite, às vezes, com um bando de javali já é suficiente para arrasar a vida daquela família. Eu vi um vídeo no YouTube, uns dias atrás, um cara mostrando assim, olha aqui e tal, numa noite e tal, olha o que os javalis fizeram com a plantação de melancia. E acabaram com uma plantação. Numa noite, acabaram. Bem, é fácil a gente falar, ok, muda, clica, sai do ambiente, mas imagina, sai do vídeo, mas imagina o cara que está vivendo de melancia, que vai vender no Ceasa. Botou assim, dinheiro ali, um hectare de melancia. Um animal que não pertence à fauna. Popular. Então, assim, eu imagino assim, eu como conservacionista, o meu temor com o javali é o poder de destruição que ele tem com a nossa biodiversidade. Agora, fora isso, tem um contexto social e econômico, socioeconômico envolvido, né? Sim. Então, eu fico pensando assim, eu acho que a população urbana não tem noção do que representa isso. Você fala questão sanitária, né? Isso. E é por isso que nasceu a rede Aqui Tem Javali. Porque a gente lá, 10 anos atrás, já sabia no que ia acontecer. E sabia no que ia acontecer porque, assim, se o problema naquela época era o Centro-Sul, ou seja, era de São Paulo para baixo, quando a gente via que tinha javali no Goiás, no Triângulo Mineiro, começando no Mato Grosso do Sul, a gente tinha que lembrar as autoridades e falar assim, olha, não tem gente... Essas cidades, essas regiões, são regiões que plantam mais de 100 mil hectares e às vezes... Eu não entendi o problema do javali. Você não entendeu? Eu quero explicado. Eu não entendi que essa porra do javali tá fudendo. O que tá acontecendo? Por que ele tá O que o javali... Tem que os outros não têm? O que o javali tá lascando a nossa vida? O que tá acontecendo com o javali? Ok, é uma espécie invasora, não existe no Brasil, beleza. Como é que ele tá lascando a gente? Não tô entendendo. O problema é que assim, nós temos hoje mais de 2 milhões desses animais pelo Brasil. 2 milhões? Mais de 2 milhões. Quem que estimou isso? Quem estima isso? Isso a gente tem quase que em tempo real. Em vista dos abates, dos produtores, de tudo que está acontecendo e que nós temos a temperatura e pressão diária pela rede Aqui Tem Javali. 2 milhões. Mais de 2 milhões. É um número, uma referência. A gente está batendo eles? Tranquilo.
Hã? Tá batendo. Nós não estamos fazendo frente à Não, a demanda. gente está batendo. Nós estamos abatendo, Mas isso é manejo, caça, enfim. Mas Isso, é o controle que a gente chama. Controle. É. Ok, controle. Isso é controle. sua pergunta, assim, acho que é mais interessante entender, em cima que você falou, qual é o problema do javali? Ele falou, número, 2 milhões. Dá para ter uma noção que 2 milhões Isso. é muita coisa. Não, 2 milhões é bicho pra por que caralho. que eu acho que isso é importante para as pessoas entenderem assim, por que o javali é tão problemático e o pardal que é nocivo? Deixa eu perguntar uma coisa pra você. E o lebre não é. O que é o javali? Leandro Silveira. Quantas onças nós temos no Brasil? Putz, tem uma estimativa, o número varia de 35 a 55 mil. Tá, e a gente tem 2 milhões de javalis. Ok. Uma conta fácil também. Nós precisaríamos abater 70% dessa população para manter o mesmo número para o ano que vem. 1.400.000 animais do ano para o outro. No ano que vem nós teríamos 2 milhões do mesmo jeito. Só com o que sobrou. Mas assim, eu acho que a pergunta do Richard ela não está respondida clara para quem não sabe do assunto. Continua, por que o javali representa uma espécie, e eu me lembro de ler isso no passado, de que a perda de biodiversidade tem 3 principais impactos. O primeiro é desmatamento, o segundo era espécies exóticas e o javali está no topo das espécies exóticas. A pergunta é, por que o javali representa esse impacto a nível mundial, não é uma coisa nossa, por que ele é tão impactante no meio ambiente? Porque é um animal de grande porte, que se alimenta de praticamente tudo, que se reproduz a uma taxa imbatível, né? Nós chegamos a ter fêmeas aí até com 17 filhotes. 17 filhotes. 17 filhotes. Ou seja, ele é muito prolífero, ele tem muitos filhotes. Podendo ter mais de uma ninhada por ano. Que isso? Então, assim, tudo isso forma uma bomba de consumir natureza. Você acha que faz sentido a gente fazer uma analogia do javali com o rato numa despensa de uma casa? Sim, seria um rato sem rabo da forma de porco? O nosso rato doméstico, ele é um animal exótico invasor, já declarado nocivo porque potencial transmissor de doença, que é uma coisa que o javali também tem. Disputa comida com a gente, né? O rato disputa comida com a gente, o javali também disputa comida com a gente. Essa comida que o rato destrói ou que o javali destrói vai chegar mais cara pro consumidor em casa. Não, mas as pessoas não enxergam dessa maneira. As pessoas não enxergam dessa maneira porque o rato é um bicho furtivo, que você não vê, quando vê, né? É diferente. É diferente. As pessoas têm uma percepção diferente dessa praga que se chama javali. É a minha opinião. Qual que seria essa percepção? É uma percepção porque, assim, o javali é um bicho... Que tamanho chega um javali? Mais de 150 quilos. 150 maior que quilos. Maior que você? Com presas. Ok. Maior que você com presas. Tem casos, vale Olhando lembrar frente assim, a maior que eu, tem com vários casos, tá? De javali matando pessoas, tá? É um animal, ou seja, ele é Sim. grande, mas ele ainda pode te matar. Ou seja, é um bicho violento. Não é um golfinho, tá? Grandão, bonito, mas fofinho, não. É um animal feroz, extremamente poderoso, que, pelo que eu entendo, assim, o controle é difícil. E aí, uma referência de controle eficiente seria os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem problema com o javali? Muito. E eles já conseguiram eliminar o javali? Na verdade, esse foi um dos motivos da gente criar a rede que tem javali. Porque lá nos Estados Unidos estava fora de controle. Então, se lá estava fora de controle, o que ia sobrar pra gente? Então, se os Estados Unidos, que permite o controle, é extremamente eficiente em termos de métodos, técnicas, armamento, para eliminar... Recursos, né? E não consegue eliminar, o que seria da gente do Brasil, que a gente não está engatinhando nem... Nós estamos discutindo se deve eliminar. E lá eles estão numa guerra para eliminar. Exato. Não é por isso nervoso que aqui, em 2, 3 anos, 5 anos, nós temos observado a campo taxas de crescimento de 400%, 500%. Então, assim... Ecologicamente, se chama caos ecológico. É o caos ecológico. Você entra no caos. E não é, assim, não é o que estamos, mas pelo que vamos ficar. Né? Hoje, E por que hoje tá nesse aqui a movimento. gente está nesse movimento? Eu vi muita gente dizer, tenho que perguntar,
que estão estimulando a criação do javali. Já ouviu isso? Não. Eu nunca ouvi falar. Assim, não é um estímulo, né? Mas ocorre sim um interesse, até por ser um animal, em teoria, rústico, né? Então, assim, é hoje uma genética E de barata. caça, e de caça. Não pela caça, não pela caça, né? Mas o pequeno produtor Isso hoje... é verdade? É verdade. Tem estímulo à criação de javali? Não é um estímulo. É o pequeno produtor que deixou de criar no passado, porque o porco caipira entrou em desuso, é um porco gordo, né? Então o pessoal é tido como sujo. Daí quando se chegou com o javaporco ali na década de 90, essa criação informal e aí então ilegal, ela ganhou tamanho. Então o pessoal foi levando de pouquinho em pouquinho para o Brasil. Não é uma realidade hoje. Assim, hoje no Brasil décadas, não. Tudo é. décadas, hoje. Não, mas isso porque você está falando do Brasil. Hoje no Brasil não é estimulado. O javali, ele reproduz com porco? Sim. É a mesma espécie. Sim, é a mesma espécie. Não com cateto e com queixada, que são outros, são pecaris. É isso. Então, ele reproduz com o porco doméstico. Perfeitamente. No Pantanal, eu vi Aí tem o caras javaporco. que não eram porcos, eram mistura de alguma A coisa. questão do Pantanal é um negócio muito interessante, né? Existe lá o porco monteiro. Monteiro, e o isso. porco monteiro é um porco doméstico que se tornou aselvajado. Qual que é a diferença disso aí? O porco doméstico, ele não é tão bravio, né? Ele não, ou seja, se você acostumar ele, tratar ele, você consegue ainda ter por perto. Por isso que o pantaneiro consegue manejar ainda de alguma forma esse porco monteiro. O javali... Mas tem sangue de javali ali. Todo porco doméstico foi javali gerações atrás. Como se o javali fosse um ancestral. Ele é a raiz. Ele é a genética básica. Pela tese de alguns evolucionistas, todos os nossos antepassados foram negões. Não importa se você é um Rasmussen agora ou Salerno aqui, a gente já teve origem na África. É a mesma coisa, né? Só que agora você pode voltar a esse cruzamento. O que acontece? Esse cruzamento traz rusticidade, traz uma condição de sobrevivência diferente. E associado a um porco doméstico que já tinha uma genética de eficiência alimentar, de porte e também de taxa reprodutiva, isso é a bomba. Isso é a grande bomba. Foi a grande bomba dos Estados Unidos. Esse porco monteiro, que lá eles também tiveram porco espanhol, não era problema. Eu acredito que quiser. Não, onde está o problema do javali? O javali é um cara legal. Hakuna Matata. Estou africano. Mas enfim, onde está o problema do javali? Destruição agrícola, destruição ambiental e principalmente o risco sanitário. O risco de repente a gente ter que acordar um dia e ter um surto associado de alguma doença como uma febre aftosa, uma peste suína africana. Que está acontecendo agora. Já tem, por vários países aí estão enfrentando Não, no Brasil a gente não está falando de aftosa aqui. Não teve aftosa não, mas teve a peste suína recentemente em algum país europeu, não teve? Sim, a Europa está sofrendo muito. Foi Com o identificado em javali. alguns países. O javali é o principal personagem dessa história. Porque... Mas o javali não é europeu? Então, tá lá. What the fuck? Mas ele pode ser nativo lá e trazer problema do mesmo jeito. Cara, não importa. Se Lá ele é ele nativo, mas se entrou doença naquela população, é problema. se ele tem capacidade de transmitir, carregar essa doença lá, e aqui ele existe, ele é capaz de fazer isso. Então não adianta ter um controle sanitário do nosso gado, ter toda a vigilância sanitária, o Ministério da Exatamente. Agricultura controlando tudo isso, se eu tenho um porco andando por todas fazendo, passando doença. E é simples Você entendeu? assim. E é um bicho que não é daqui. Identificada a doença, essa semana mesmo já não exporta mais para a China, já Exato. fecha aquela planta do Aí frigorífico, é a parte do fecha a ecológico granja, vira econômico. já não se compra mais o milho. Então, é um impacto bilionário. Sabe umas coisas? Eu me lembro lá atrás, como biólogo, ouvindo falar sobre javali, e aí a impressão que eu tinha é que ele tinha entrado pelo Uruguai, pela Argentina, e por isso que eu achava que era o nosso problema do javali foi essa imigração da fronteira. E eu pensava assim, poxa, por que não contrata os caçadores argentinos, os uruguaios que estão lá, que estão caçando, e vem aqui e mata tudo, e elimina como se elimina um rato numa despensa. E aí alguém falou, nossa, mas não é simples assim. Eu falei, como não? Nós não somos, toda hora exterminamos espécies, toda hora nós extinguimos espécies, toda hora a gente acaba com tudo. Como que a gente não acaba? Aí alguém falou assim, é igual um rato. Você consegue acabar com um rato na sua casa? Eu falei, bom, um rato é diferente.
ele tem um buraquinho, ele tem um ali, ele vive assim. Aí alguém falou assim, pois é, mas o javali tem esse poder. E aquilo ficou muito anos, eu era menino, eu era ingênuo, não entendia. Eu falei, mas como? Não, isso é falta de... Não pegou o cara certo, pegou o cara matador de rato, bom, ele mata o javali. E aquilo me encucava, eu falei, mas como assim? E isso eu estou falando de 20 anos atrás, tá? Quando eu ouvia falar. E eu falei, gente, se esse bicho é esse problema todo que vocês estão falando, por que não chamaram o caça-fantasmas do javali e falaram assim, vai lá e acaba com isso? E aí as pessoas falaram, menino, você é ingênuo, você é tão inocente, né? Então, na verdade, é mais inocente do que ingênuo. Isso quando foi? De falar, estou falando de 20 anos atrás. Entendeu? Já tinha esse negócio Já do estava javali? começando a falar de javali entrando no sul do Brasil. Tá, e aí E aí eu ninguém ficava- falava sobre Mas isso? o que me incomodava é o seguinte, eu falei assim, mas espera, eu como conservacionista, pô, se ele entra e ele é tão problemático assim... Não, por eu que quero que não perguntar pode- se as autoridades ambientais não falavam disso. Naquela época, o Brasil está sempre 5 casas atrasados no processo da gestão de problemas de conflito de fauna. Isso é uma regra. A gente, infelizmente, isso dói. Pô, já existiu o problema, só que... Existia no Uruguai. Ninguém existia falava na sobre isso. Argentina. Eu me lembro de Uruguai, era um país que estava em pauta, como relacionado ao javali. E eu só me colocava com isso. Falei, peraí, Rio Grande do Sul é um estado pequeno, tem cheio de gente. Não junta todo mundo e elimina os ratazanas todas na forma de porco. E o pessoal achava graça. Como é ingênuo, porque não é simples assim. Eu falei, como não? Aí eu vi e falei assim, porque é um bicho que aprende, é esperto, ele aprende rapidamente. Sim. Né? Muito A tática da caça, você começa a me perseguir, ele começa a proliferar e ele esconde. E eu ficava encabulado com isso. E aí eu fui estudando mais, fui descobrir que javali era a segunda causa de perda de biodiversidade no planeta Terra. Primeira, desmatamento. Sério? Segunda, espécie exótica. Tá? E dentro das espécies exóticas ele dá uns topos. Entra gato feral, entra cachorro feral, mas o javali está lá no topo. Então, ou seja, o mundo inteiro sofre com javali. Então, o que eu acho que é... Eu não entendo. Entrou o javali aqui há 20 anos atrás. É isso? Mais de 20, não? E aí a gente, ambientalmente, os órgãos Dormimos ficaram no como? ponto. Sentados no trono? Ninguém falou A sobre gente isso. não acreditou que ia chegar a virar essa bomba relógio. E por isso que a rede Não, mas começou, hoje- pra poder alertar isso aí, olha, se o pessoal, você falou do Rio Grande do Sul, lá são cidades pequenas, cheias de colono italiano, alemão, que por via de regra tem arma, tradição de E caça, tradição de caça. e os javalis dispersaram por lá. E quando vai pro nosso cerrado? Que não tem a mesma tradição, Na a tua cultura. Mineiros lá. Quantos hectares de lavoura? Quantos hectares de reserva? Né? Quantas pessoas tem para conseguir de fato fazer um controle? Então esse O javali é o desafio tá... do Não mercado. entendi. Qual a expansão do javali? Onde está o javali hoje? Hoje está de norte a sul. Já está na Amazônia. Tá na no Amazônia? Pantanal, tá no Pantanal de norte a sul. Tá na no Amazônia. Pantanal de norte a sul. Por toda a bacia do Rio Paraguai, pela bacia do Araguaia. Acho que o nosso nervoso sempre foi a Amazônia. O dia que o javali chegar na Amazônia, aí a gente vai ter uma catástrofe na escala geográfica máxima, porque acabou, pô, ele entrou na Amazônia e adaptou, e ele é extremamente... Mas assim, alguns estudos dizem que na Amazônia não vai ser problema. Não como a gente talvez possa imaginar. quê? Porque o ambiente é recalcitrante. O que é isso, recalcitrante? O ambiente é recalcitrante, assim, em termos de vírus, parasitoses, doenças, enfermidades, toda questão alimentar. A estimativa é que na Amazônia, onde for mais virgem o sistema, ele não vai se perpetuar. Ou seja, ele está bem em área mexida pelo homem. Exato. Ele é uma espécie que em áreas antropizadas, ou aquele mosaico, ele é mais problema. Sempre vai ser mais Antropizadas problema. é que já tem influência gente, humana. homem, Porque Entendi. não tem como Olha, comparar, vamos falar assim, o cara vai colher lá mais de 10 toneladas de milho por hectare e vai deixar no solo mais de 500 quilos de milho por ano por hectare. O porco vai ter comida, né? A pergunta é, a gente está falando sobre javali, mas qual é o status do javali hoje? A gente é uma espécie invasora e tá 20 anos atrás. Você já ouviu falar sobre isso? Eu ouvia como eu era menino, vamos dizer assim, ingênuo, inocente ainda Não, na você não era biologia. tão menino, cara. Eu 20 era anos inocente atrás. na biologia em relação aos problemas.
E eu já ouvia falar. E eu ficava com o cara assim, eu pensava, porque eu ouvia falar de forma negativa, eu falei assim, gente, se é ruim... Lá no Pantanal. Não, Rio Grande do Sul. Ah, tá. Estudando lá. Eu estou falando do Rio Grande do Sul. Tá. E hoje, qual o status do javali? O que legalmente como é que a gente enquadra o javali hoje em dia? O javali é uma espécie, primeiro, exótica, coisa invasora e atualmente declarada nociva. Inimigo número 1. Inimigo número 1. Tá, isso significa que a gente pode fazer o Da que com o javali? sociedade e do A indivíduo. gente pode matar o javali? Podemos A gente matar o tem javali. que matar? Pode Temos que matar? Como é que é? Temos Ele que tá matar. na categoria de rato? Na verdade, hoje, os controladores de javali são o maior movimento voluntário ambiental do Brasil. Não existe outro movimento. Mas o que é isso? Que é controlador de javali é o quê? É uma profissão? Que É a categoria? pessoa que se registra junto ao órgão ambiental, o IBAMA, para poder fazer esse abate. Pode Chama matar, pode controlador. matar. E formalmente chama controlador? No IBAMA é registrado como controlador? É, controlador manejador. Hoje, as autoridades não gostam de chamar de outra maneira. Que nome você Não. chamaria? Manejador, um caçador, não sei. Não, é manejo. Isso não é Mas manejo? isso é manejo. Isso na conservação se chama manejo. Mas assim, lá no IBAMA está escrito essa palavra, controlador, Controlador manejador. manejador. Todos os documentos públicos hoje, controlador manejador. Eles não Interessante. utilizam aquela palavrinha que é compreendida em lei, mas que agora virou tabu no nosso Brasil, que é caçador. Ou seja, é um problema de semântica, porque é a Semântica. mesma coisa, é sinônimo, mas eu não posso falar a palavra caçador. Existem Mas- várias mas formas de manejo, é isso? Eu falaria, pra ser bem sincero, existe sim uma diferença. Existe sim uma diferença. O caçador não visa acabar com a presa. O caçador depende da presa. Sim, e o manejador depende de que eu extermine, como é o caso do O javali. controlador, ele visa o extermínio. Sim. Então, essa é uma diferença. boa, Isso boa. é Todos interessante. os países envolvidos Interessante. têm caça legalizada. Inclusive, em inglês, são palavras diferentes. O hunter e o poacher. Ou seja, o caçador legalizado e o caçador furtivo. Eu não sei se esse não é da sua área, já é muito da minha, porque é da área de conservação. No Brasil, a gente não traduziu hunter e poacher. Hunter é caçador. E o poacher é o caçador ilegal, é o cara, é o Furtivo, ladrão de caça. Exatamente, é o ladrão da fauna. Para quem fala assim, mas tá matando do mesmo jeito. Não, não é do mesmo jeito. A lógica do caçador, porque a caça, por mais chocante ou incrível que pode parecer nos ouvidos de um leigo, ela é uma ferramenta de manejo. Perfeitamente. E o manejo é uma ferramenta da conservação. O que eu costumo explicar para as pessoas, geralmente para os alunos que falam assim, mas caçar é matar? Eu falei, mas assim, a nossa relação ecológica nesse planeta é de vida e morte. Sim. A primeira coisa que você tem que aceitar é isso. Nós somos seres ecológicos vivos. A gente nasce e morre. Então, a gente tem que tirar a paixão disso aí. Tem gente que fala assim, mas eu não consigo. Eu falei, tudo bem. Então, você jamais poderia estudar a onça pintada. Porque a onça pintada, a vida dela é matar outro. Sim. Então, você jamais vai poder ver a onça se alimentando. Sim. Tá? Aí, com pena da presa. E, Ela mata o e aí quê? eu tenho que fazer um adendo. Um dia desses, agora, recente, eu postei um vídeo de eu tratando da arpia, que eu tenho em casa, que é um predador topo, alado, né? A maior águia do mundo. Eu tratando e eu com a carne na mão dando. E alguém escreveu. Poxa, não tem como se ensinar ela a comer outra coisa que não seja carne, até para você não ter essa sensação de ter uma carne na sua mão. E por mais que isso, a gente ou vocês falam assim, gente, que mundo que você está, ou de qual planeta você está comunicando, você fica assim, que triste. Sim. Porque você é uma geração que vai ter que cuidar disso aqui. Eu não vou estar aqui, eu vou jogar nas costas do meu filho, do Thiago, vai ter uma responsabilidade muito grande de passar para frente. Mas assim, isso é desesperador para mim. Sim. Porque se você não entende a relação ecológica predador-presa, ou seja, matar, comer, e eu sou comedor e você é comida, quem somos nós? Eu ouço comentários do pessoal falar que isso seria violento ou cruel. Você acha que uma onça, quando ela ataca ali uma sucuri, um jacaré ou até uma capivara, é um ato de violência e crueldade? Você considera isso? Rafael, tem um problema muito sério. Aí eu não quero roubar o seu lugar de fala, porque eu acho que você tem você vive, você é um cara, um expoente na área sua no Brasil.
Mas nós temos um problema sério no Brasil de percepção, interpretação e conhecimento. Onde que a pessoa comum, ela e o comum que eu estou falando assim, o jovem que vive no ambiente urbano, ele quer acreditar que ele está desvinculado do ser ecológico, ou um sapiens ecológico. Ele quer olhar ou como um deus ou como um alienígena no nosso planeta. E onde ele olha como um santuário, ele fala assim, eu quero que aquilo ali fique como um santuário. E aí, quando ele faz isso, e a rede social permite eu fazer isso, permite eu escolher o que eu quero ver, o que eu posso ver, o que eu não quero ver, ele começa a criar um mundo ideológico, fantasioso. O metaverso está aí, né? Qual é o problema disso? Que quando ele não se enxerga, ele, Homo sapiens, ser ecológico, ele começa a achar que ele pode eliminar a morte, a predação, a comida, e esquecer que essa mesa veio de um habitat, que essa parede, que essa televisão, tudo veio da natureza. Isso aqui foi um Isso aqui era um habitat. Que da onde ele está fazendo o discurso dele era um habitat. Que ele impactou. Só que ele, prefiro dizer inocência, para não dizer ingenuidade ou arrogância dele, da supremacia que ele acha que ele tem, ele se coloca fora disso. E ele não está fora, ele está dentro. Perfeitamente. Que é onde, assim, até pouco tempo atrás, talvez uns 10 anos atrás, se falava muito em pegada ecológica. Muita ONG queria medir pegada ecológica, arrancar dinheiro de você, querendo ganhar dinheiro de pegada ecológica. E o que a pegada ecológica é um referencial interessante da gente trazer as pessoas para calibrar ela. Todo ser humano nesse planeta, a partir do momento que ele nasce, ele tem uma pegada ecológica. Perfeitamente. Ele querendo ou não. Então você fala assim, não, mas eu sou vegano e eu vivo de fotossíntese. Continua tendo uma pegada ecológica. Você está emitindo gás carbônico, você vai no banheiro, você consome água. O teu você alface foi plantado num lugar que era um habitat. Exato. E você tem uma pegada ecológica. E quando você nega isso, para mim, como você falou, isso é preocupante e triste. Porque fala assim, realmente você está se negando a fazer parte desse planeta e ajudar a ter uma solução. É alienação, porque quando você, né? Alienação. E quando você fica tão alienado ao ponto que você fala, não, mas eu não faço parte disso, por que me preocupa? Porque eu perdi uma voz para me ajudar a resolver problemas. Sim. Porque nós somos problemas. O Homo sapiens é problema. É a principal espécie invasora, talvez? É a principal espécie invasora do planeta. Você falou certinho. Nós somos o javali de duas patas. E tentamos nos equacionar também. Agora, o que as pessoas... Sabe o que eu ouço muito falar com onça? Quando você tem um conflito. A onça está lá com o meu gato. Aí a pessoa fala assim, mas deixa a onça lá. Porque afinal, quem chegou primeiro? Poxa, essa pergunta sempre me incomodava. E eu sempre falava, peraí. Primeiro, quem está falando? É alguém que mora, às vezes, num apartamento, num condomínio de luxo, numa cidade. Fala assim, bem, você já eliminou o habitat. Você está lá, você já eliminou a onça. Você não tem onça. Agora, você está falando de um cara lá, quem chegou primeiro para um fazendeiro lá que tem 10 hectares e 3 vacas. E a onça comeu. A minha resposta para você é o seguinte, bem, em tempos evolutivos, quem chegou primeiro foi a onça. Que está aqui, a onça pintada, que está aqui há 3,5 milhões de anos. Ela chegou primeiro. Mas quem chegou primeiro a nível de consciência e criar os sentidos de compaixão, responsabilidade, ética, moral, somos nós. Nós não fazemos parte da biodiversidade, nós chegamos aqui com essa responsabilidade. Falamos assim, olha, eu posso conviver com a onça ainda. Eu só preciso de criar um equilíbrio desses outros sentidos. Moral, ética, legalidade, responsabilidade, tal. Eu posso. O desafio está aí. Mas quando eu me abstenho, a minha frustração e minha decepção é quando eu me abstenho de falar assim, não, eu não concordo com isso, eu estou fora. Eu falo, bem, eu não posso contar com você para me ajudar a resolver os nossos problemas que nós, eu, você, o Richard, causamos. Uhum. Então, geralmente, eu falo isso lá. O Instituto Onça Pintada, que luta, nasceu e vai morrer para conservar a onça pintada, o local é um local de 0% de chance da onça pintada viver, porque tem impacto humano total. Sim. Então eu sou um impacto, e o meu consumo é um impacto, o carro, o asfalto na porta da minha é um impacto. Então, assim, se a gente não se tocar, a minha ponta é, se a gente não se tocar, que nós fazemos parte do ecossistema, a gente vive, e nós fazemos parte da biodiversidade, a gente não vai arrumar uma solução. Sim. Para melhorar e nem para resolver problemas, buchas como um javali. Então, Ok, buchas como um javali. Você faz o quê? Você mata o javali? Sim. É isso. Nós precisamos abater o javali e formar
pessoas para abater o javali. Tá. Mas por que o Estado não assume isso e você? Ah, assim, porque aqui javali vai ter que matar. E por que não? Se é um problema de ordem É porque pública, isso é um problema seu. por que você tem que assumir isso? Bom, além de agrônomo, então, assim, é da natureza do agrônomo combater pragas em geral, então é uma praga agrícola. Não vejo o javali diferente de uma lagarta. Você é agrônomo de formação? Agrônomo de formação. Fui gerente de fazenda e tudo mais. E é um dos motivos que a gente falou assim lá atrás, falou assim, isso aqui vai ser um problema muito grande. Então, esse foi o principal motivo. Agora, enquanto país, né, a dimensão desse problema é muito grande. Entendeu? É um animal que, infelizmente, podemos ter um acidente no viário, né? Inclusive, Quanto pesa um jacali? Um jacali. Um jacali. Conhece jacali? Quanto pesa um javali? Facilmente mais de 100 quilos. Mais de 100 quilos. Então, você imagina no estrada à noite, 100, 120 km por hora, Ele ataca o ser humano? ataca o ser humano. Inclusive com diversos casos de acidentes fatais. Acidentes fatais nas estradas. Existe algum predador natural nosso, silvestre, para esse cara? Então, as onças poderiam comer alguma coisa, filhotes, animais pequenos, né? Mas não na demanda necessária para fazer o controle. Esse aqui é o problema, porque as pessoas falam assim, poxa, que legal, mais comida para onça. Jamais você tem como equiparar essa equação. Porque o crescimento da população do javali É um porco. exponencial. Poxa. Nasce Quantos quanto? filhotes você falou que tem por ano? De cada fêmea de javali nasce quanto? Então, uma média, eu faço uns 12 animais. 12. Vamos colocar uns 20 filhotes viáveis ano. tranquilamente. Uma onça vai parir a cada 1 ano e meio 2 filhotes. Fecha essa conta? Não fecha. Fecha a conta. Tá, e aí os caras invadem o agronegócio, comem... Onde está o problema do javali? Por que a gente não pode... Richard, só uma Manter coisa. eles. Quando você fala invade o agronegócio, assim, você joga... eu acho que você joga... O problema para... Não, você mistura umas escalas. O que é agronegócio? Vamos lá na escala. O plantador de alface que Não, em São eu Paulo é quero entender agronegócio? o que atrapalha na minha vida. Na minha vida. Eu sou um Esse cara tá cidadão. comendo a sua Eu sou um comida. cidadão. Não, peraí. É Eu sou um verdade. cidadão. Eu sou um cidadão. Tô aqui na minha vidinha, enfim, dia a dia, tá aqui. O que atrapalha na minha vida o javali? A primeira coisa que esse cara tá E comendo onde ele é impacta? comida. E não importa se você é vegano. Né? Nós vamos ter que abater para salvar tudo. Não, na verdade, o impacto do javali é muito mais na comida vegetariana e vegana do que na carnívora. Sim, sem dúvida. Porque o problema é o seguinte, quando você falou assim a palavra agronegócio, que também eu acho que é um conceito interessante de ser debatido, mas assim, o agronegócio, a palavra agronegócio, ela incorpora a cadeia produtiva inteira. Tá? Desde o cara que transporta o alface até o cara que produz o alface, ou a vaca, ou o boi, ela pega a cadeia inteira. Aquilo tudo faz parte do agronegócio. Até o etanol Então, do veículo. o cara que planta alface aqui no entorno de São Paulo, ele é agronegócio. Ele faz Perfeito. parte do agronegócio. O javali impactar esse cara que cria lá, que tem lá 3 hectares de alface, de melancia, de repolho, o javali, ele acaba com a economia desse cara. Ele acaba com o negócio dele. É como você chegar e falar assim, olha, o cara tinha uma padaria ali, pegou fogo. queimou. E às vezes acaba com comunidades inteiras. Teve reunião que a gente foi na Mantiqueira aqui, justamente perto de um parque, que o parque virou uma granja de tanto porco que estava lá. Isso é uma realidade de todos esses parques aqui da Mantiqueira. De repente, na reunião técnica, tinha biólogo, tinha eu agrônomo, tinha um assistente social. Assistente social, numa reunião sobre javali. Falei assim, Foi lá, na hora que ele abriu a boca, falou assim, moçada, nós não estamos aguentando, porque todas as comunidades do entorno do parque estão sendo destruídas, não importa o que o cara planta, se ele planta milho, se ele para produzir leite, inclusive, se ele produz tomate, se ele produz mandioca, hortaliças orgânicas, estão todos sendo destruídas, esse povo está indo para a cidade, porque, na verdade, além de destruir, o pessoal está perdendo até a coragem de morar e conviver com esses animais. Eu não sabia Então disso. virou um problema social. Eu achava que eu sabia, mas assim, isso que você me falando, para mim é muito dramático e eu nunca vi isso na televisão. Eu fiquei chocado. Deixa eu entender. A gente não tinha nenhum animal que causava
tamanho estrago, é isso? Silvestre. Sim. Brasileiro. Sim, nada Não. comparativo. Aí veio o javali e botou pra fuder, é isso? Sim. Entendi. Aí a gente tem que se proteger. Porque o Perfeitamente. javali tava botando pra fuder. Aí a legislação brasileira autorizou o extermínio dessa espécie. Perfeitamente. Como você pode fazer com barata, rato e outras pragas. Sim. Então o javali é uma praga, é isso? É uma praga. Mas assim, para ser considerado praga, pela legislação tem que ser considerado uma espécie nociva, correto? Primeiro ela é praga, depois ela é considerada nociva. Ela precisa causar algum problema. Um problema agrícola, um problema ambiental ou um problema sanitário. O javali- Daí a autoridade pode declarar como nociva. Mas o javali, hoje, oficialmente no Brasil, ele é considerado nocivo? Ele é considerado nocivo. Isso quer dizer que qualquer um pode abater um javali em qualquer circunstância? O correto seria isso, mas infelizmente os burocratas colocaram que é necessário alguns papéis, ou seja, um cadastro prévio junto ao IBAMA para poder fazer esse abate. Diferente de um rato, de uma Diferente barata. de um rato, barata e O pernilongo. rato barata é praga, o javali é Sabe praga, qual que é a mas... diferença disso, né? O porquê disso? É porque rato, barata e pernilongo dá na cidade. Daí o javali dá no campo, daí só por ser no campo precisamos criar burocracias, né? Afinal de contas, Quais são as burocracias? porque você sabe que o cidadão que trabalha no agronegócio e produz a comida da nossa mesa, ele é pré-julgado como um criminoso potencial. Então você precisa dessa licença prévia para dizer que ele não vai destruir o que ele já tem na propriedade dele e que ele poderia destruir independente de qualquer javali. Entendeu? Ele O que é conservou burocracia até agora. mais? Eu acho que o javali vai ser uma desculpa pro cara bater uma capivara, abater um viado, que ele está convivendo há anos ali. Não é isso que vai fazer eles destruir a natureza. Mas as autoridades hoje colocam mais esse peso em relação ao controle. O que é o peso a mais para rural? O Richard perguntou e eu acabei que interrompi ele. O que é um papelada a mais? Você falou Se houver um mosquito aqui, eu bato e mato, está resolvido, correto? Certo, sem licença nem nada. Sem licença nem nada. Se houver um javali ali, eu preciso ir na internet, fazer um cadastro meu, no meu CPF, que eu vou controlar javali. Mas não é só isso. Eu preciso fazer um outro termo da minha propriedade falando que eu vou fazer um abate na minha propriedade. Minha propriedade é pequena, ele cruzou a cerca nesse tempo todo que eu estou gastando, né? Numa internet que eu não sei nem se eu vou ter na área rural. Daí ele cruzou a cerca. Eu preciso chamar meu vizinho, pegar os dados e escrever a propriedade dele. Claro. Então, resumo. Não dá pra fazer isso depois? Você mete uma bala no javali e depois fazer não. Infelizmente, não há essa previsão. Mais do que isso, para meter essa bala, eu preciso adquirir uma arma legalizada. Isso também é lógico. Essa arma legalizada, mesmo com o governo atual, que dizem que tá distribuindo arma pelas esquinas, o que não é verdade, leva pelo menos um ano para você cumprir todos os trâmites e ter essa arma legalizada. Não, o javali já foi embora. E já fez quantos javalizinhos? Enquanto nós estamos conversando aqui, quantos javalis foram feitos no Brasil? Agora sim, agora eu vou pensar como E por que a gente conservacionista. tá... E por que a gente Por que a gente cria toda... Eu ouço que assim... libera a caça do javali, tá liberando a caça em geral. Um cara sai para caçar um javali, não tem o que fazer, ele caça um queixada, ele caça enfim, outro animal que passa. Por que a gente... Esse é o pensamento? E acontece exatamente isso? Vendem essa ideia que é uma ideia completamente que destoa quem vive o campo. Porque se a pessoa tivesse realmente esse interesse de abater o animal... Já teria silvestre, matado esses caras. Matado. Já teria batido esses caras que estão ali na propriedade. Eu, como pesquisador, Não precisa dessa autorização de caça, cara. Também. Isso que você está me falando, para mim, Desculpa. assim, ele é muito intrigante e provocativo. A rede aqui já vale, hoje tem quantos seguidores? Tem quantos tamanho do seu grupo? No Facebook, mais de 230 mil No Instagram? seguidores. No Instagram, 145 mil. Vocês estão no YouTube também? No YouTube também. Já começou? Pequeno, lá é 30 mil. Você acha, ou quer dizer, aí é uma curiosidade minha mesmo, já que tem toda essa precaução, esse temor de que vocês são um exterminador,
Você sente no seu grupo que as pessoas estão matando eles? Tem essa coisa de matar, assim, tipo, veado, capivara, paca, tudo que vê na frente? Olha, tem isso? Você sente isso ou você sente Exatamente, a licença Não, de não, caça do javali dá uma licença poética para matar qualquer coisa, não? Se eu tiver que assumir que os caçadores do Brasil, que os controladores do Brasil estão fazendo esse massacre com a fauna silvestre, então nós temos que chamar toda a força policial ambiental desse país de incompetente. Por quê? Porque nós vamos nos jornais de hoje, nos sites, e nós não vamos encontrar 100 ocorrências de javali, de controladores de javali abatendo animais silvestres. Por quê? Imagina, hoje, facilmente, no IBAMA tem mais de 50 mil inscritos. No Exército, em relação a ter documentação para poder ter arma de caça, são mais de 250 mil pessoas. Então nós temos dezenas de milhares de pessoas indo todas as semanas a campo, fazer controle de javali. E onde é que está esse BO desses animais silvestres? Será que o pessoal da PM Como Ambiental conservacionista, eu ia atrás desse dado. Né? Isso o pessoal do IBAMA está dormindo? Isso é interessante. Onde é que está isso? Então Agora, você não assim, pode falar uma coisa, inventar uma coisa, você não pode provar. Isso é absurdo, isso é calúnia. Isso é interessante que você falou. Agora, quem é o cidadão brasileiro que é esse controlador que você fala? Qual é a profissão dele? Em geral, é um cara que tem uma tradição, uma raiz familiar ligada ao meio rural, né, a atividade de caça por família. Lembrando que essa atividade de caça regulamentada até 2005 era possível no país, em diversas modalidades, e que está revivendo essa tradição, não importa a origem dele, não importa se ele é um médico, advogado, comerciário, produtor rural, mas ele está, de fato, fazendo esse controle, revivendo tradições familiares aí centenárias. Não, mas de profissão, geralmente, o pessoal do aqui javali, o que você tem lá? Quais são as profissões? Não tem uma profissão definida. Não tem uma profissão definida. O que são os cidadãos que estão lá registrados? São o quê? Qualquer brasileiro acima de 25 anos... Não. Mas no seu grupo, quais são as profissões que estão lá nos controladores? Não tem um padrão. Não tem um padrão. Então você tem lá desde... Você tem biólogo lá? Tem os biólogos. Você tem médico? Temos muitos médicos. Tem muitos advogados. Temos políticos, né? Temos autoridades públicas afins. É cidadão comum, então. Cidadão comum. Entendi. Na verdade, hoje ele é um voluntário ambiental importantíssimo que faz esse controle para remover um problema ambiental, né? Que seria justamente um problema público. Ele faz com recurso próprio e numa escala sem precedentes nesse país. Então, a maior força, a maior comunidade, o maior esforço voluntário ambiental do Brasil hoje é o controle de javali. É mesmo? E por que é tão mal visto pelos órgãos do meio ambiente? Porque eu vejo só críticas. Eu achei que quem fosse do meio ambiente e entender essa questão de controle de uma praga, de um animal invasor. Por que a gente entra nessa questão emocional de tadinho, o javali não devia estar aqui, é isso? Sim, certo? perfeitamente. E os órgãos ambientais entendem isso porque tem uma lei que permite o abate. Houve isso não veio de graça, né? Houve toda uma pressão para eles poderem fazer essa regulamentação. Foram décadas e isso só foi aumentando o problema. Só que a diferença é falar assim, o Richard é do meio ambiente, o Leandro é do meio ambiente, eu acho que eu sou do meio ambiente. Só que eu não sou um burocrata que ganha 20 mil reais para ficar atrás da mesa no ar-condicionado. Mas eu sou um burocrata que ganha 20 mil reais e foda-se, esse é o meu papel. Mas eu não enxergo que esses caras podem foder o nosso meio ambiente, competem com os animais que são nativos nossos, desgraçam a nossa agropecuária. Mas agropecuária, bom, todos nós... Alguém aqui se alimenta de luz solar? Faz fotossíntese? Você faz fotossíntese? Tem parado, realmente. Você não faz, ninguém faz aqui. Então, assim, a gente se alimenta do agronegócio, querendo ou não. Então, assim, eu não estou entendendo isso, cara. Por que tem essa resistência? Isso é muito doido, que eu estou concordando. Também, assim, é confuso para mim. Você dá a impressão que você é uma solução, mas você encara um problema, uma barreira. Sim. Aí eu falo assim, mas não está fazendo sentido. Isso não faz sentido como conservacionista. Você me fala que tem esse problema, que na verdade é um problema mundial, e
que tem uma resistência a combater o problema, assim, isso não faz sentido. Você já sofreu Não, sanções? Para o Estado brasileiro faz Você já completo sentido sentido. sanções? Né? E faz completo sentido. Você já sofreu sanções pela Eu posição que você Eu me tem? sinto perseguido enquanto liderança. Eu me sinto perseguido pelo Estado brasileiro. Mas por quê? Em que sentido? Já fui autuado algumas vezes. Autuado pelo quê? O que você fez de Autuado errado? pelo quê? Por publicação. Por publicação no Facebook. Deixa eu perguntar. Né? Por manifestar contra... O abate de javalis no Brasil é permitido ou não? É permitido. Então como que você pode ser autuado? Então por que a gente está aqui conversando? Porque vamos falar assim, existe um interesse de calar pessoas. Existe um interesse que as pessoas não falem sobre manejo e conservação, por exemplo. Eu posso ganhar os meus mesmo 20 mil reais no ar-condicionado ou tendo que trabalhar. Então essas pessoas não querem trabalhar. Né? Por quê? Porque quando você fala num país desenvolvido sobre manejo, a maioria dos profissionais envolvidos estão a campo, você sabe disso. Eu acho que vai além disso. Os caras estão minha em opinião. campo. Não é questão de eu achar que eu posso ficar quieto e... Existe uma ideologia, um pensamento... Porque assim, quem compõe hoje o nosso órgão de meio ambiente? Pessoas que prestaram concurso. Sim. Que não necessariamente são pessoas muito boas. Prestar um concurso, eu não sei, eu nunca prestei. Por quê? Porque nem eu, que na sejam minha ligados profissão, a áreas da biologia, sempre por exemplo. progredi na minha área. Você é um cara que progrediu na sua área como pesquisador, etc. Você na sua área. Eu não estou dizendo que hoje... O fato é que prestar um concurso e estar hoje... Essa é a minha opinião. Com a caneta na mão, não significa que o cara tenha competência para aquilo. Exato. E nós vimos observando nos últimos anos um grupo de pessoas que foram incentivadas a prestar um concurso. Por quê? Porque tem um salário garantido, tem estabilidade, tem o Monday, Tuesday, Wednesday, que é compensador para quem? Para quem talvez não tenha competência para estar gerindo no mundo privado uma posição. Mas no mundo público, o cara conseguiu uma posição. E vão galgando. É a minha opinião, tá? Minha opinião. Minha opinião é que a gente percebe que tem pessoas que prestaram concurso. Passou no concurso. Não sei, você já prestou algum concurso? Não. Eu também nunca prestei. Dá vontade de prestar. Mas assim, você tem um limitante que é o salário daquele... Eu almejo mais. Por quê? Porque eu acho que eu posso mais e eu trabalho para isso. Mas às vezes tem pessoas que talvez não possam chegar lá e prestam um concurso e passam no concurso. Eu não sei quanto que crivo é para passar no concurso. E nos últimos anos eu vejo que existe infelizmente, pessoas que prestam um concurso e que traz estabilidade, um salário fixo, um Monday, Tuesday, enfim. Estabilidade é muito importante, né? Por quê? Porque você não pode ser mandado embora de qualquer maneira. Você é incapaz naquilo que você faz. Leandro, você não deu certo naquilo que você está trabalhando, você não é bom em gerir as suas onças lá, tchau, vai embora. Não pode ser assim. Então eu vejo que a gente está aparelhando a questão do meio ambiente com pessoas que não têm um pensamento peraí que eu vou chegar lá. Um pensamento técnico é condizente com o cargo para qual ele prestou concurso. Eu acho que o grande problema é isso, que o concurso, quando ainda mais no Brasil, na área ambiental, que ele abre para qualquer um que tenha um mínimo de credencial, ele entra qualquer um. E às vezes entra alguém que tem bandeiras. E o problema não é não ter bandeira, o problema é ele entrar num serviço público e ter espaço para defender uma bandeira. Vou dar um exemplo. Se eu sou vegetariano, ou vamos dizer que eu radicalizo, eu sou vegano, e eu entro no concurso público e tenho acesso, espaço para exercer a minha bandeira ideológica. Sim. Quem vai pagar? Toda a sociedade.
Por quê? Porque eu vou ter um viés de uma bandeira, de uma ideologia. E isso E aí é você caos. deixou de trabalhar para a sociedade, Exatamente. deixou de atender a legislação Você atendeu a sua bandeira. por causa da sua bandeira. Exatamente. E isso é perigoso. Na conservação, isso é temeroso, isso é nervoso, isso é tenso. Quando você vê uma única pessoa, ela cria um viés em que ela impacta toda uma sociedade, uma comunidade ecológica, uma região geográfica. E tem isso. Eu tenho casos disso na área da conservação. Uma única pessoa no estado, ela impacta um projeto inteiro. Na verdade, o que eu quero dizer é assim, não necessariamente os bons caras, os caras que são os melhores naquela área, são os caras que vão estar ocupando esses cargos públicos. E que vão ter a caneta. Porque os bons caras, que são os melhores, eles não vão entrar no serviço público. Infelizmente. Infelizmente. Mas é isso, assim, o serviço público não é o lugar, nem teve a pretensão de ter os melhores. Ele tem a pretensão de ter a obrigação de ter bons profissionais que seguem a lei, as regras do jogo. É só isso. Não precisava ser mais do que isso. Você não quer mais. Ele não é um pesquisador, ele não é um cientista que está evoluindo dia a dia. Siga as leis. E seguir as leis significa o quê? A sua ideologia, as suas crenças, o seu particular, ele tem que ficar do lado de fora a partir do momento que você está no serviço público. Quando você sair, você pode voltar dele, mas lá dentro você siga as regras. O problema é quando você coloca um viés na sua conduta da sua bandeira. Entendeu? Então, isso é problema. Que é direito seu. Você Você pode não tem pensar direito- o que você quiser, você É, pode não ser de o que colocar você isso no quiser, seu emprego público. mas não colocar isso no seu emprego público. Só Não tem uma pode. forma de uma ideologia subjogar a sociedade, de certa maneira, que é as urnas, é o voto. Então, se o cara se candidatar, a plataforma dele for eleita, ele tem a legitimidade para designar daquela maneira, mas não o funcionário público. E esse é um problema que a gente realmente sofre dessas autoridades. O cara que não foi eleito, ele não tem aquela legitimidade, mas ele está se utilizando do aparato estatal para conduzir de uma certa maneira. Isso, sim, a gente tem sofrido muito. Você já foi autuado? 5 vezes. Pelo quê? Agora virou moda. As últimas 4, pelo menos, foram simplesmente por publicações. Só que tem um porém. Internet? Na internet. Peraí, quando nas você fala minhas- autuado, assim, é multado? Você foi multado de pagar dinheiro? Nós fomos, veja bem, nós fomos fazer um controle, na verdade uma coleta pelo Unesp, com autorização do ICMBio, de lebres. Então foram feitos abates de algumas lebres com o professor da Unesp. Lebre invasora lebre também. europeia, uma outra espécie invasora. Eu publiquei a lebre, uma lebre abatida, parecia que estava dormindo no meu colo, né? Mas eu recebi uma autuação de 15 mil reais por causa dessa foto, me acusando de ter feito esse abate, coisa que eu não fiz, inclusive em data e local que eu não tinha feito, né? Porque é a perseguição. Isso foi inclusive no meu site, na minha página do Instagram pessoal. Pra você ver como é a perseguição. É pessoal. É pessoal. Só tem um porém, né? Além de eu não ter feito o abate, de eu estar com pessoas que tinham a licença para fazer aquilo, eu também sou um jornalista registrado. Então eu estava ali fazendo uma matéria, cobrindo e informando sobre aquilo ali. Para chegar ao nível da censura. Da censura. Vocês vão multar em 15 mil reais por ter 15 postado mil uma reais. foto no Uma foto Facebook? Mas eu não entendi. Instagram. Deixa eu entender o seguinte. Quem te autuou foi uma autoridade ambiental? Do IBAMA. Tá. E essas autoridades ambientais do IBAMA reconhecem que a lebre, o javali são invasores? Deveriam, né? Deveriam Reconhecem ou não? por força de lei. O IBAMA não reconhece isso? No caso da lebre ainda não. Ainda não. Javali, vamos no javali, vamos no javali. Mas a lebre é importante porque a gente é signatário de convenções internacionais que dizem que qualquer espécie exótica invasora deveria ser feito o abate independente de qualquer estudo prévio. Independente. Porque Isso é na lei? Isso é lei, já o Brasil E como que pode ser lei e o cara pode ser autuado? cagou pra lei. O cara cagou pra lei. Então é onde entra a ideologia. Com a ideologia dele, ele simplesmente Mas peraí, caga pra quando lei. você faz uma foto
posta no Instagram, você com uma lebre abatida, que nem foi você bateu, e você é multado em 15 mil reais, a multa é alegando o quê? Me acusaram de ter abatido aquele animal em data e local que eu não estava, onde eu não estava, né? Sendo que eu estava... 15 mil reais? 15 mil reais. Mas escuta, peraí, quando você abate uma onça e a pintada, pessoa não estava se nem eu não lá. me engano, E a pessoa não estava é 5 mil reais. Sim. É o máximo, o teto de um... De Espécie ameaçada, espécie ameaçada. A lebre nem é silvestre, cara. Exatamente. E 15 mil reais do quê? Mas o pessoal caneta primeiro, né? E depois você que se defenda. Entendeu? Porque Mas, assim, se eu, por exemplo, assim- eles estão acostumados a lidar com um coitado de um pobre do cidadão brasileiro sem informação, que vai tomar uma multa daquela, como eu já vi colegas aí terem que pagar 36 mil reais e aí o cara pagar, porque tem financiamento agrícola, então ele não pode ter nenhuma pendência. Então eles forçam essa barra. Porque o grande objetivo deles é tirar você de circulação. Mas espera aí. Não é a multa, não é o meio ambiente. Assim, desculpa, assim, não é o meu meio. Para mim é confuso, porque você pinta um cenário, olha, eu tenho uma espécie problemática, ela tem impacto ambiental, social, econômico. Aí você fala, esse negócio, se tivesse uma turma jogando contra. Sim. Não faz sentido, para mim, como conservacionista, imaginar alguém jogando contra nesse cenário de guerra contra um nocivo. Assim, ele não faz sentido. Então, assim, e eu imagino para o público, se para mim não faz sentido, imagina o público assistindo e fala assim, peraí, Rafael, quem que está jogando contra esse cenário de guerra que todo mundo já está unido? Ele não faz sentido algum que você está falando. Você já ouviu aquela expressão direito dos manos? É uma expressão que criaram. Uma questão Direito social. dos manos, né? Que seria o direito o que as pessoas defendem os bandidos, né? Então, o direito dos manos. Aqui no Brasil se criou o direito das pragas agora. Então existe sim uma classe de pessoas organizada para defender praga. Não, eu não acho que é defender praga. Não é governo, eu acho que existe, porque não. você está falando de pessoas que te multam em 15 mil reais por matar uma Não, eu praga. acho que é uma Tem alguma coisa questão errada aí nessa história. ideológica. Eu acho que é uma questão, desculpa, aí eu vou provocar pro nosso próximo embate aqui no EcoCast. É uma posição quase religiosa chamada veganismo. Não, Richard, o que tem veganismo? Veganismo é um tem. ato alimentar, ideológico. Mas isso vai muito mais além, Leandro, do que simplesmente um ato alimentar. É quase religioso. É como dizer para você o seguinte: você não acredita nisso, você não vai para o céu. Entendeu? Você não vai para o céu. Você é evangélico? Não vai para o céu. Você é evangélico? Não vai para o céu. Eu acho que podem ter causas até mais canalhas. E a gente vai talvez ver isso nas próximas eleições. Essas pessoas, essas bandeiras, essas desculpas. Eu tento olhar isso como uma ótica de conservacionista, assim, eu tento entender o problema. Então, tudo que você está falando, eu tento tentar imaginar isso em informação, em dados, colocar isso em ponderações técnicas. Sim. E o que você me fala não tem sentido algum. Se você leva uma multa de 15 mil reais por ter uma foto numa rede social de uma lebre, exótica, peraí, o seu advogado não derrubou essa multa? Tá Recorrendo. Não, o seu advogado devia mandar prender o cara que multou. Não, a pessoa que te fez isso, ela é... Mas são pessoas de alta patente, eu já adianto. São pessoas de alta patente. E eu falo bem claramente, tem advogados, eu tenho tido dificuldade de encontrar advogados que sequer queiram pegar a causa, né? Porque são pessoas de muita influência em Brasília. Que estão coordenando o órgão, que coordenam, são pessoas-chave no órgão e que têm esse poder para pintar e bordar. Essa é a situação. Se a gente chamar no próximo EcoCast aqui um procurador do IBAMA, do Eu acho que nós temos que fazer isso. E é um espaço democrático para entender. Você mostraria isso. Traga os papéis, inclusive. Porque assim, eu sinceramente, assim, eu vou falar da minha parte. Se você me der, eu sei que não é, você é agrônomo e está defendendo uma classe que está sendo afetada diretamente pela presença de um
um animal invasor, que tem legitimidade para poder abatê-lo, tá ok? Mas se você me der, Richard, uma arma para poder abater esse cara que tem legalmente, eu tenho o direito de abatê-lo, eu não vou conseguir. Por quê? Porque eu não consigo. Ponto. Mas isso não significa que eu não entenda a questão ecológica que nós estamos tratando aqui. Sim. Eu não vou fazer isso, mas alguém vai fazer isso. Eu vou no mercado, compro uma picanha, faço na minha casa e não quero saber quem matou aquela porra daquela vaca. Você caçou com o seu cartão. É por aí. Então, assim, a gente tem que ter essa grandeza no nosso espírito, né? E parar com hipocrisia na nossa vida. A gente tem que parar com essa hipocrisia. Ah, mas eu não gosto. E tem muitas coisas que eu não gosto, mas eu entendo, mesmo eu não fazendo. Uma delas é matar uma vaca. Você pode chamar de caçar uma vaca, não pode? Matou, caçou, enfim, matou uma vaca. Eu não conseguiria. Dá uma faca para mim, eu vou arrancar um tubérculo. Não sei se as pessoas vão saber o que é um tubérculo. Uma batata Mas doce, é isso. uma mandioca. Uma mandioca, e vou comer mandioca. Eu não vou matar aquele bicho, porque eu não quero. Mas eu adoro comer a carne daquele bicho. E é legal eu comer a carne de vaca. O javali é uma praga, que eu entendo. Ele está destruindo a lavoura, ele compete com nossos animais silvestres, ele fode a vida dos nossos animais silvestres, etc. Blá, 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 blá. Tem que ser exterminado. Eu sempre disse, o javali tem que ser... Eu já falei em vários podcasts que não eram o meu, agora eu estou no meu, dizendo, o javali tem que ser exterminado, não pode sobreviver aqui no nosso continente. Tem que ser combatido. E isso é. E eu não sei se é o poder público que vai fazer isso, ou são os caçadores, ou são a puta que eu pariu que vai fazer isso. Não sei quem vai fazer isso, mas tem que ser feito. Ponto. Sim. Eu não entendo como alguém que está no meio ambiente, que defende conservação, pode defender a vida do javali. Isso não é... Conservação nasce aqui, mas passa por aqui. Tem que ter um processo lógico para isso. Quem defende conservação é pragmática. Sim. Ela não é uma fantasia, um sonho na noite de verão, cara. Ah, os animais, as ovelhinhas passando em cima da cerca, eu vou dormir. Mas, não, isso, isso, eu cara... vou além, eu tô vendo você falando assim, você tá falando como se alguém que defendesse a praga. O que está me intrigando com tudo que o Rafael me falou é que tem gente que é contra o cara que está controlando a praga, que o Estado não tem capacidade para controlar. Isso é que está me intrigando. Então, quando você me fala que você recebe uma multa de 15 mil, eu fico curioso. Falo, peraí, quem é a pessoa? Quem está atrás dessa caneta que assinou uma multa de 15 mil para uma lebre que é um bicho exótico? Isso me intriga, porque esse cidadão, que é um servidor público, que deveria estar cuidando da gestão do nosso meio ambiente, ele está jogando contra o parceiro e não o inimigo. Então, não estou entendendo. Então, para mim, eu juro para vocês assim, que eu fico, Rafael, assim, estarrecido, para não dizer indignado, mas para antes de você estar indignado, eu estou muito curioso para entender realmente isso. Então, assim, eu adoraria ter um procurador aqui do IBAMA, do ICMBio, para me explicar o que acontece para ele levar uma multa de 15 mil para uma postagem numa rede social. Não foi nem um flagrante de delito qualquer. Exato. E outra, nem seria um delito, é uma praga. Assim, isso é intrigante. Por quê? E por que isso me deixa tenso e nervoso? Se eu estou nessa escala individual de perseguição de uma pessoa, de um Instagram pessoal, peraí, eu tô com um funcionário sobrando ou com um funcionário viesado para coisas muito particulares? Sim. Eu estou com tanto funcionário público sobrando que eles não têm o que fazer, que eles estão procurando um cidadão? Ou eu estou com poucos funcionários, mas gastando energia na coisa errada, com pessoas erradas? Isso me intriga. E isso me deixa realmente assim, eu aprendi muito ouvindo você falar, isso me deixa intrigadíssimo. Até porque tem um negócio muito interessante, mas que qualquer brasileiro pode entender. Só o formalizado
perseguido no Brasil. Né? É o Isso é empresário, interessante você o falar empresário isso. que é formalizado, que o fiscal vai lá cobrar o alvará, o bombeiro, etc, etc, etc. E assim porque a caça ilegal ela continua acontecendo no Brasil. Nas redes sociais há muito de caça ilegal, mas a gente vê que hoje o grande alvo dessa perseguição Então o CPF registrado lá. é quem está registrado. E isso causa um grande problema também, sabe por quê? Porque o cara que quer fazer esse bem para o país, que está se formalizando, uma hora ele vai entender que ele está se colocando apenas na reta, né, de justamente ser caçado, se tornar uma presa do Estado. É um bom recado para os E vai- órgãos ambientais é o seguinte, pra a informalidade, informalidade vai mandar o Estado- Mas vocês não pensam... é um bom negócio, cara. Você, como cidadão brasileiro, que tem essa visão ambientalista, não vou nem dizer de conservação, porque você não é obrigado a pensar na estratégia de conservação, mas você está preocupado com o meio ambiente, porque você reconhece que o bicho é um impacto no meio ambiente. Vou colocar num patamar primeiro ali. Você é um ambientalista, você está preocupado com o bicho que está destruindo o seu meio ambiente. Vocês, como grupo, não pensam em reverter isso e formar o seu exército do bem para construir, instruir e formar pessoas? Nós já somos um exército do bem, fazendo bem para a sociedade, em prol do meio ambiente. Porém, né, a gente às vezes não queria gastar tempo e energia com essa traição interna, com o inimigo interno. Fogo fogo amigo, né? Fogo Especial amigo. dentro dos órgãos. Mas é assim, esse grande motivo é por isso que eu me tornei um jornalista registrado. Né? Eu, agrônomo, me tornei um jornalista registrado para poder compartilhar essas informações. Hoje, inclusive, eu gostaria até de compartilhar aqui, né, deixar um presente, né, não só da Rede Aqui Tem Javali, como do Javali S.A., que é o nosso programa, onde a gente mostra esse controle sendo realizado pelo Brasil. E mais do que isso, eu não sou caçador no programa. No programa eu tenho que, apesar de gostar da atividade, eu não estou fazendo controle. Eu vou lá para mostrar como é que é feito. Um boné é chique, hein, mano? Bom demais, cara, esse boné. Esse aqui eu vou Nossa, esse aí é para quando tiver à noite, vou me enxergar. Esse aqui é para... O laranja é uma situação até de segurança, né? Para evitar um disparo aí de um amigo. na testa, né? Tiro no corpo, na testa... Então a gente usa tem várias regras de segurança, o pessoal é habilitado, é fiscalizado também pelo Exército. Então, assim, não é qualquer um que está indo pro mato. Não, até porque vocês têm matar armas, bicho. tem que ter registro, tem que... Sim. Então, agindo de acordo com a lei. psicológico. Ninguém está se escondendo aqui. Ninguém. Eu, particularmente, Richard, como eu falei para você, e você também representa um grupo, você é agrônomo, mas você representa um grupo de interesses, você não necessariamente caça, né? Não sei, você caçou já um javali? Sou caçador registrado, Você é caçador, tenho tá. armas, tenho tudo. Tá. Mas para fins da rede ou do programa, eu vou apenas como jornalista. Tá. Eu pessoalmente, Richard, eu seria incapaz, de meter uma bala num javali. Mas, mesmo não sendo capaz de fazer isso, eu fico feliz que alguém faça esse trabalho. É como a questão da vaca, do boi. Eu gosto de comer picanha, mas não me peça para matar o boi. Eu não vou matar. Ainda bem, eu sou covarde, eu terceirizo isso para alguém, porque eu entendo que isso seja necessário. E o controle de javali é algo extremamente necessário. Você já deve ter me ouvido falar em outras vezes, em entrevistas. Eu agradeço muito Eu estou absolutamente de apoio com isso, para a cara. sociedade em geral. Não significa que eu não vou fazer. Ah, vai pra guerra, vai dar um tiro. Não vou, mas alguém tem que fazer. Ah, vai fazendo, eu não vou fazer, mas alguém tem que fazer. E eu fico feliz que tem um grupo organizado para poder cuidar algo que, na minha opinião, o poder público devia cuidar. Bota a porra do exército para fazer isso. Não sei quem vai fazer isso, mas alguém tem que fazer isso, cara. Sim. É isso. Hoje são voluntários, né? E assim, eu peço até desculpas porque eu não pude trazer aqui pro podcast talvez um salame de javali, um baconzinho de javali, mas é porque também, dentre as autoridades, hoje a gente é impedido de vender e doar
principalmente doar, num momento tão difícil que o país está passando, de fome, de problema econômico. Nós estamos abatendo dezenas de milhares, se não centenas de milhares Fazer de o que animais com a esses campo. bichos? Hoje, ou o pessoal da própria propriedade consome, ou eu vou ter que descartar essa carne. Enquanto que qualquer país do mundo é incentivado a doação, é incentivado até o comércio. Eu ouvi, eu não sei se é verdade, mas eu ouvi de um americano que a carne do javali dos Texas é vendida para a Inglaterra como porco orgânico. Como porco orgânico. A mesma coisa a carne do javali australiano, sim, o javali australiano, e mesmo do javalis Tem da javali na Espanha. Austrália também? Tem. Cara, o javali são porcos ferais. Só os não 5 tá no continentes. Antártida. Só Se no- brincar, já tá chegando lá de pullover e E daí, assim, a gente aqui no Brasil, com tanta dificuldade, não pode apoiar outros irmãos brasileiros com toda essa abundância que a gente está encontrando a campo, né? E por quê? Porque, novamente, pessoas que ganham 20 mil por mês acham que não é necessário doar carne para quem precisa. Rafael Salerno, agrônomo, jornalista. jornalista, Pesquisador. pesquisador, envolvido nessa, talvez as únicas referências ou pesquisas verdadeiras a respeito do javali a gente tenha na mão desse grupo, né, O de que é interessante, vocês. ele falou que ele é o maior grupo ambiental, né? O maior grupo de organizado voluntários ambientais hoje do Brasil. do Brasil. Você imaginou? E quem é? O grupo é de Salva a Ararinha? Não, do Javali. É uma organização. Então, quando eu te perguntei assim, quem está lá, aí você descobre que são médicos, engenheiros, advogados, juízes, políticos, ou seja, representantes da sociedade, né? Então, é um grupo civil que está lá representando de uma causa que é De interesse de todos. de interesse de todos, mas que é marginalizada. Sim. E é muito louco isso. Eu, como conservacionista, falo assim, que louco. A conversa sua não bate com a coisa. Os mais afetados é o agronegócio, não é isso? Bom, o agronegócio pequeno, tá? Então, quando você fala agronegócio... Não. Mas é o agronegócio ou não? Porque não vamos classificar. cada um. É o agronegócio ou não? Não. Porque, espera aí. É só comida. O agronegócio só é o que comida. alimenta Qualquer- todos nós. qualquer Não cidadão tem brasileiro. todo cidadão Isso, no brasileiro. Brasil. Só que ele Deixa eu vai falar uma transferir esse custo. Deixa eu O falar uma produtor vai ter que transferir esse custo. E esse custo vai para o prato do cidadão. Quer dizer, ele mas perde vai pra e fica inflação. mais caro. X% da inflação é Richard, javali. mas quando você fala agronegócio, eu tenho a impressão que as pessoas enxergam agronegócio é uma coisa dos grandes produtores. Agronegócio é o plantador de alface orgânico aqui no entorno de São Paulo. Ele é agronegócio. É a nossa comida vem do agronegócio. Aquela lebre inocente, né? Comeu o agronegócio. Destrói a produção de um pequeno produtor de repolho. Só que assim, um pequeno produtor de repolho, ele planta, ele põe o dinheiro de um carro popular para fazer aquele repolho. Só que daí vem a lebrezinha bonitinha, aquela carinha de perna longa, e rói repolho. Ela já não é comercial Já mais. não pode comercializar porque é um produto estético, né? O repolho tem caráter estético. Não pode mandar mais para o Ceasa. Então arrasou com aquele produtor, arrasou com o consumidor, né? Com o preço da mesa, por causa que alguém entendeu que aquele animalzinho não pode ser combatido. Esse cara da chacrinha lá, do repolho, é agronegócio. É agronegócio. Ele é do agronegócio. Então, assim, eu me preocupo muito. Eu percebi que nós temos um problema de semântica mesmo, de interpretação, de que na sociedade brasileira urbana, de que acha que agronegócio eles são grandes produtores. Não, o pequeno, ele é agronegócio. O termo agronegócio engloba o pequeno. Na verdade, não engloba o pequeno, ele engloba todos, a cadeia inteira produtiva. Então, eu enxergo esse problema do exótico como de impacto socioambiental enorme, principalmente nos pequenos. Sim. Os grandes conseguem engolir, absorver. Sim. O pequeno é questão de sobreviver ou não sobreviver. Sim. Sim. Né? E é incrível que você, que está sentado hoje no seu apartamento, assistindo isso, pode não perceber o impacto direto que isso causa na sua vida. Mas ele causa um impacto direto. Eu queria te agradecer, Rafael Salerno, pela coragem da exposição de ter vindo aqui falar sobre um assunto que muitas vezes não é muito popular, né?
porque a gente prima pela vida, mas quando a gente fala em vida, a gente fala em morte, a gente fala em controle, a gente fala em equilíbrio. E você trouxe aqui assuntos que são de interesse de todos nós, mesmo que a gente inicialmente pense que não tem nada a ver com isso. Mas vamos pagar a conta, nós todos, inclusive quem vive num apartamento. Tá? Obrigado, irmão, por ter vindo aqui. Rafael, obrigado pela aula. Eu fico estarrecido em saber que você levou uma multa de 15 mil reais por aparecer uma foto de Instagram com uma lebre. Me deixa confuso, estarrecido, chateado. Acho que um grupo igual aqui tem Javali é um grupo de guerreiros que estão lutando contra não só uma praga, mas contra um sistema que para mim não está claro ainda. Eu tenho visto isso no Rio Grande do Sul, eu tô gravando nos Pampas. Cara, tu sabe disso. Sim. E aqueles fazendeiros, aqueles agropecuaristas, aqueles que Criadores, né? criadores, eles estão sofrendo uma pressão violentíssima. As técnicas que eles têm que desenvolver, cachorro, cerca elétrica, não sei o quê, para evitar o javali, são gigantescas. Então, assim, eu fico... Assim, eu aprendi, fico surpreso como conservacionista. Criou um monte de interrogação. Eu estou curioso para entender qual é realmente os entraves e por que tem uma perseguição numa coisa que deveria ter sido uma aclamação, um agradecimento. Então, isso é confuso para mim. O que está acontecendo nesse Brasil mega diverso diante de um problema desse que devia ser corriqueiro, de gestão, né, de boa gestão de conflito. Parabéns, obrigado por ter vindo. Parabéns pela coragem e pela perseverança, porque eu estou entendendo, tem uma perseverança aí que é quase que heróica, né? Porque, poxa, você está lutando contra um bicho não é e fácil, contra não é pessoas. fácil. Não é fácil. É muito fácil cantar o bonitinho, o fofinho, estamos aí, o bonitinho, não sei o quê. Quando alguém traz uma consideração verdadeira que tem a ver... conservação é um ato pragmático, prático, que não envolve, muitas vezes, infelizmente, o coração. A gente tem que deixar o coração de lado para agir da forma correta, que vai ter um único resultado. Conservação. Conservação não é coração. É razão. É razão. Obrigado, Salerno, mais uma vez. Valeu. Leandrão, tamo junto. Até o próximo EcoCast, sempre trazendo essas polêmicas que são importantíssimas. Porque mesmo que você viva na cidade, o que acontece no campo e na floresta vai impactar a sua vida. Até a próxima. Deixa seu like.